Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live aí que nós fazemos de domingo a quinta-feira, estudando aqui, lendo a Bíblia, tá? Estamos aí no capítulo 33 de Gênesis, começamos ali no dia 1º de janeiro, e estamos lendo as Sagradas Escrituras no decorrer deste ano e do próximo, né? Porque a gente começou com um propósito de 5 capítulos aí por dia. A gente percebeu que ficava muito corrido ler 5 e tentar refletir os 5 em 30 minutos. A gente foi diminuindo aí, aumentando o tempo, depois diminuindo a quantidade de capítulos, e atualmente nós estamos numa média aí de 2 capítulos em média por 1 hora, tá? Então a gente está lendo 2 capítulos por dia, então possivelmente a gente vai terminar a Bíblia em quase 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos aí, mas nós vamos ler a Bíblia toda e refletir nela toda em sequência. Então estamos no capítulo 33 e hoje iremos estudar o capítulo, refletir, né, meditar, tirar as aplicações para os nossos dias, da Bíblia aí, em livro de Gênesis, no seu capítulo 33, tá? Você que está passando por aí, mesmo que não for ficar, mesmo se for dormir, né? Amanhã é dia de branco, toque no coraçãozinho, para que assim o Instagram possa impulsionar a live para mais pessoas, e mais pessoas tenham a oportunidade de estar aqui conosco, até mesmo quem sabe conhecer o canal. Às vezes me segue aí por qualquer outro vídeo aí e não recebe as lives. Então, se você toca no coração, você já impulsiona, você já ajuda o Instagram a impulsionar aí para outras pessoas aí a live. Então, por favor, toque no coração enquanto o pessoal está entrando. Glórias ao Senhor Jesus. Seja bem-vinda Maria, Bela, Márcia, Sandra, outra Maria, Roberta. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí, tá? Eu vou deixar uns recadinhos aqui do coração enquanto o pessoal tá passando. Gente, tá? Lá no link da minha bio, este linkzinho aí que tá você pode entrar aí, tá? E você vai achar alguns links lá importantes. Deixa eu tirar aqui os comentários. E recentemente uma irmã em Cristo me perguntou a respeito do meu Pix. Eu tinha Pix para que eu pudesse assim nos ajudar o nosso ministério. E eu não tinha feito, então eu fiz o Pix recentemente e coloquei aí, tá? Tá aí o QR Code para quem sabe utilizar, tá? O Pix na bio, se você olhar aí em cima do link da bio, e tem esse Linktree aí que leva você para outra página, que é essa páginazinha aqui, onde tem o nosso grupo do WhatsApp, tá? Que eu criei recentemente. Tem o e-book que eu escrevi, meu primeiro e-book, Procuras pela Masculinidade, se você quiser entender como é que os homens de hoje deixaram de ser homens. O que aconteceu no decorrer da história que a tal ponto da gente estar vivenciando aí essa crise na masculinidade. R$10 o e-book lá na Amazon. Vai lá, compra aí o meu primeiro e-book, Procuras pela Masculinidade. A loja da Amazon são afiliados, o nosso grupo no WhatsApp e a Jornada ao Santuário, que é uma mentoria que nós estamos fazendo de 15 em 15 dias durante esse ano aí, tá? Toca lá para você entender e compreender melhor do que se trata. Hoje nós vamos meditar, nós vamos refletir aí no livro de Gênesis, nos capítulos 33 e 34 de Gênesis. Deixa eu ativar aqui os comentários. Minha esposa, seja muito bem-vinda. Pastor Luciano, Deus abençoe. Prisci, Suelen, ó, Elisa chegando aí. Seja muito bem-vindo, varão de Deus. Manda mensagem aí para a família, para que eles possam entrar. Kevin, companhia, Andréia, Gemerson, coloca no grupo da igreja. Oh, Luiz Carlos, Deus abençoe sua vida, varão. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar, pedindo a Deus que venha assim nos abençoar e possamos assim ser edificados nessa noite. Oremos.
Pai amado, vemos humildemente, Senhor, neste momento, lhe agradecer por mais esta rica oportunidade. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela escola bíblica dominical ali pela parte da manhã, pela instrumentalidade na vida do teu servo, pela edificação da nossa igreja. Obrigado, Deus, pelos momentos que passamos ali na zona rural ali com os meus sogros ali. Deus, que o Senhor venha abençoar, venha guardar, venha livrar de todo o mal. Viemos aqui humildemente nesse momento de apresentar, Senhor, esta live, a reflexão desta noite, que o Senhor venha usar, Senhor, das aplicações para que possamos crescer, amadurecer, discernir melhor o mal e viemos nos abster, lutar contra, fugir da aparência deste mal, Senhor. Ser conosco assim, nos abençoando. Rogo por aqueles que estão presentes, por aqueles que vão entrar, por aqueles que vão assistir no decorrer do dia de amanhã. Que o Senhor venha estar abençoando cada um deles, Senhor, e criando em cada um deles o desejo de ler a Tua Palavra, de gastar um tempo maior com ela, de meditar, refletir nela, dar lugar para uma transformação, para que possamos ser cada vez cristãos melhores nessa sociedade, Deus. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade, por essa live. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém. Kate. Gente, vocês estão demorando demais de entrar, viu? Andréia apareceu, né? O Elísio teve que te lembrar, Andréia. Ah, Senhor da glória, vocês têm sorte que eu comecei acho uns 2 minutinhos aqui atrasado, mas deu tudo certo, graças a Deus. Peraí, falar nisso, onde está a minha Bíblia? Minha Bíblia, peraí, tá. Deixa aqui do ladinho, que às vezes a gente precisa de ler alguma coisa, e aí para não parar, tá? Nós estamos no capítulo 33, né? Logo após ali Jacó ter o encontro com Deus, finalmente, creio que daqui a pouco ele já vai começar a se chamar como vai começar a invocar a Deus, não mais como Deus do pai dele, Deus do avô dele, mas como Deus dele, né? A gente vai ver isso aí, finalmente no capítulo 32, a gente vê aí a luta de Jacó com Deus ali no Val do Jaboque, o encontro e a mudança do nome dele, de Jacó para Israel, louvado seja o Senhor. E aqui no verso 33, Jacó continua aí a sua sina, né, a sua ida lá para a terra do terra natal, para a terra do pai dele. E Esaú está vindo de encontro a ele com 400 homens. A gente vê no verso 1 ali: e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, né? Ele teve 2 esposas e 2 concubinas, né? As mulheres deles, as esposas deles, lhes permitiu a Jacó procriar ali, né, gerar mais filhos através das suas servas que Labão havia dado para elas, né? Numa disputa ali de quem mais fazia filhos, de quem dava filhos primeiro e tudo, elas acabaram ali concedendo e dando abertura para que Jacó tivesse aí, né, mais 2 mulheres, mas não eram reconhecidas como esposas, eram ainda 2 escravas, e através dessas escravas outros filhos vieram. Tá bom? Acho que Lia teve 6 filhos. Raquel tá com 7. E aí cada escrava teve 2 filhos. Então tem 11 filhos até o momento. E uma menina, né? A Diná, que a gente vai ver no capítulo 34 que acontece com ela aqui, tal. A gente vai abordar a respeito da vida da Diná daqui a alguns minutos. Então até o momento 12 filhos, 11 homens e uma menina. Então no verso 2 ele fala: e pôs as servas e seus filhos na frente. Então a gente lembra que Jacó enganou Esaú, tomou a bênção da primogenitura quando Isaac estava próximo da morte. Esaú ficou chateado, a mãe ficou com medo de Esaú matar Jacó, e aí pediu para que Isaac enviasse ele para Labão, para tomar uma esposa lá. Essa foi a desculpa. E aí Jacó foi tomar a esposa lá na terra da parentela ali, e lá ficou 20 anos.
14 anos trabalhando por Raquel e Lia, 7 anos para cada uma, e mais 6 anos trabalhando para si mesmo. E agora que ele está retornando, depois que Deus mandou ele voltar para a casa do pai, na hora que ele está retornando, ele mandou um mensageiro para Esaú. Esaú ficou sabendo que Jacó está vindo e veio ao encontro de Jacó com 400 homens. E o mensageiro de Jacó avisou, ele está vindo aí mais 400 homens armados até os dentes. Você imagina como é que ficou o coração desse homem. Esse homem passou pelo Val do Jaboque, buscando a Deus, se humilhando, pedindo a Deus misericórdia e lutando com Deus a madrugada toda ali e tudo. E de manhã, quando Deus ia embora, ele falou assim, não vou te deixar ir embora enquanto você não me abençoar. Ele estava procurando ali a bênção de Deus, o encontro com Deus, a misericórdia de Deus ali para dar livramento para ele, né? E naquele momento ele se rende ali total e completamente a Deus. E Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, e aí a gente vê que as coisas começam a funcionar melhor depois disso, tá? E aí Jacó no verso 2 ele vai lá colocando os filhos, né, e as mães dos filhos numa certa ordem. Colocou as escravas primeiro com os filhos das escravas, depois colocou Lia atrás das escravas com seus filhos, e por último colocou Raquel e seu único filho José com ela. Por que é que Jacó colocou as escravas Lia e Raquel? Por que Raquel ficou por último? Por que ele deixou nessa disposição as escravas na frente, depois Lia e os filhos e Raquel por último? Sendo que depois ele ficou à frente de todas, né? Na realidade ele colocou nessa disposição e ele foi para frente de todas as esposas ali e os filhos. Mas por que ele colocou nessa disposição, deixando Raquel por último? Porque, Paloma, Deus abençoe sua vida. Obrigado pela presença. Porque ele amava mais Raquel, né? Então, por isso que ela deixou a Raquel lá por último, né? Na realidade, ele só queria ter uma esposa. Ele só queria ter tido uma única esposa, que era a Raquel, mas Labão passou ele para trás, assim como ele passou para trás as outras pessoas. Aqui se faz, aqui se paga. Ele foi enganado pelo sogro. O sogro acabou apresentando e deixando ele bêbado, apresentando a primeira filha, a Lia ou Leia, dependendo da tradução que vocês estão lendo aí. E depois ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Trabalhou 14 anos aí para poder pagar o dote aí das filhas de Labão. E acabou que as filhas permitiram que ele tivesse filhos com mais 2 escravas, né? Então ele acabou tendo 4 esposas de uma certa maneira. Mas de qualquer forma ele foi para frente de todas as esposas e filhos e ficou aguardando a chegada de Esaú. E aí no verso 3 fala, e ele mesmo passou adiante. Estamos em Gênesis 33, verso 3. Você que está aí com a Bíblia, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da sua Bíblia aí, tá? A gente vai estar lendo aqui até o final do capítulo 34, se Deus quiser. Então, no verso 3, ele fala, e ele mesmo passou adiante deles. Então, ele foi para frente de todas as esposas e filhos e ficou esperando Esaú chegar e encontrar com ele primeiro. Sabendo que a gente já falou, ele já leu nos capítulos anteriores, que ele mandou um bocado de boi, um bocado de carneiro, um bocado de camelo, um bocado de coisa na frente, para poder ir presenteando Esaú à medida que ele tivesse vindo ao encontro dele. E toda vez que ele encontrava um rebanho de alguma coisa, o servo de Jacó falava, esse aqui é de Jacó e ele mandou te dar de presente. Então ele já começou a bajular o irmão ali, para que o irmão chegasse mais tranquilo. Quando chegasse ali, não ficasse muito chateado com tudo aquilo que ele tinha feito no passado, né? E aí, vendo Esaú chegar, Jacó foi em direção a Esaú, seu irmão, e se humilhando, inclinando-se até a terra, né, 7 vezes. Esaú estava chegando próximo, ele via ele, e à medida que ele ia chegando, ele ia andando em encontro ao irmão e acabava se prostrando com testa na terra, no chão, se humilhando, colocando a cabeça lá embaixo, andava e abaixava 7 vezes, no sentido assim de estar se humilhando, demonstrando arrependimento, né? Demonstrando que estava ali em paz, buscando paz, querendo reconciliação, né? Se humilhando diante do irmão que estava chegando com os 400 homens armados até os dentes. Então Esaú, verso 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou.
Em vez de matar ele, dar umas pancadas nele, tinham se passado 20 anos, gente. 20 anos haviam se passado. Você imagina o tempo, né? Jesus, é muito tempo. Não sei quantos anos você tem, talvez você tenha por volta de 20, mas a sua vida toda aí, tá? E aí houve um reencontro entre os irmãos. Nesse tempo todo, Deus, claro, trabalhou no coração de Esaú. Possivelmente ele já havia exercido misericórdia, ele só estava vindo com os homens, creio eu, por proteção. Talvez a terra fosse perigosa e tudo mais. Então ele veio com os homens, ele era um muito rico, muito poderoso, não podia estar andando aí com 2 ou 3 ou 4 só, né? Então talvez ali fosse o exército dele que fazia a proteção dele. E aí Esaú lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e ambos choraram juntos. Então Deus deu graça naquele momento, né? Deus deu graça. Puxa, eu tô com alguma coisa me pinicando aqui que está incomodando. Deus deu graça naquele momento. A Bíblia lá em Provérbios capítulo 16, no seu verso 7, fala: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16, verso 7. E Jacó, há um bom tempo, estava caminhando com Deus, e nessa última caminhada de lá para cá, desde quando Deus mandou ele sair, ele tinha buscado cada vez mais ali ter uma intimidade maior com Deus. Então, não é à toa que Esaú chegou ali quebrantado. Deus estava cumprindo assim a promessa aí de fazer com que os inimigos tenham paz, tá? E aí, depois disso, Esaú viu ali, verso 5, ele vê ali as esposas com os filhos e pergunta quem são, e aí Jacó fala que são as mulheres dele com os filhos deles. E aí cada uma delas vão chegando devagar perto de Saul, se prostrando ali, da mesma forma como Jacó fez. Eles vão chegando e se prostrando, se humilhando. Cada uma delas vão chegando devagar, se prostrando e se humilhando ali, reconhecendo ali o senhorio de Esaú de uma certa maneira. E disse Esaú, de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E disse, para achar graças aos olhos do meu senhor. Para que serve esse tanto de animal, tanto de rebanho que você mandou na frente? Por que é que você mandou? E aí Jacó aqui é humilde, né, e sincero em falar que ele mandou os presentes para tentar achar graça aos olhos do irmão, né? Todo servo fiel... matar um bichinho que tá... Todo servo fiel a Deus recebe graça, gente. Recebe graça a fim de ser abençoado. É o que a gente vê aí que Deus dá. Deus dá graça a Jacó aos olhos de Esaú. E Esaú se achega a Jacó quebrantado por causa da graça de Deus derramada sobre a vida de Jacó. A gente vê que isso acontece com Noé. A gente vai ver que isso acontece com José, quando ele é vendido como um escravo, quando ele vai preso ali para a cadeia. Você vê que o servo fiel do Senhor sempre recebe essa graça. E através dessa graça aí, no local onde ele chega, ele é abençoado, tá? Portas se abrem por causa da graça de Deus derramada sobre a vida do servo que é fiel, tá bom? Vocês vão ver que isso acontece à medida que a gente estiver lendo. Já aconteceu com Noé, né? Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Está acontecendo agora aqui com Jacó. Lá na frente vai acontecer com José. Depois vai acontecer com Moisés. E aí, à medida que for acontecendo na leitura das Bíblias aí, a gente vai estar lembrando da graça sendo derramada ali para todo aquele que é fiel, para todo aquele que realmente serve a Deus. Deus abençoe a vida de cada um que estão entrando aí. A paz e a graça. Então, verso 9. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Não preciso, né, daquilo que você tem. Mas Jacó bate o pé, né? Insiste para Esaú a receber o presente, tá? E literalmente ali, no verso 10, Jacó fala que
não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te como tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto. Tipo assim, eu consegui olhar para o teu rosto, eu consegui chegar perto de você, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Na realidade, o Jacó já havia intercedido, já havia orado a Deus, pedido misericórdia a Deus, lutado com Deus no Vale de Jaboque, tinha se rendido ao senhorio de Deus. A gente viu todo esse embate aí. E agora, naquele momento que, em vez de mal, Esaú veio com o bem, ele viu naquilo uma providência do próprio Deus, Deus agindo ali, abençoando ali. É por isso que ele fala, tenho visto o rosto de Deus. Ele viu a providência de Deus. Jacó estava descansando completamente no Senhor e ele recebeu a bênção. Ó, Dalvani sumida, apareceu, voltou das férias, né? Só foto de praia, uma atrás da outra. Patrícia também estava sumida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E aí, ele aceita, né? O Esaú aceita ali as bênçãos, busca ali chamar Jacó para caminhar com ele, para ir com ele, para voltar com ele, para que ambos pudessem ficar juntos. E aí Jacó pede para Esaú um tempo, porque ele teria que andar de maneira lenta, por causa do rebanho, por causa dos filhos pequenos. Ele não poderia apressar a viagem e ir ao encontro dele, na terra dele, tão rapidamente. Ele teria que ir aos poucos, que ele tivesse misericórdia, né? E aguardasse, esperasse um pouco mais. E aí Esaú fica tranquilo, fica feliz e permite que assim Jacó continuasse a sua viagem no tempo que ele quisesse. Glórias a Deus. Aí, ó, Dalvani chegando depois de muito tempo. Eita, Dalvani, sumiu, já tem uns 10 lives mais ou menos que você não aparece. Mas Deus abençoe sua vida. Amém, gente? Então lá no verso 15, Esaú disse, permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente, né? Já que você quer andar lento, deixa que eu deixe aqui alguns soldados aqui, alguns homens de guerra aqui para te acompanhar. E ele disse, para que isso? Basta que ache graça aos olhos do meu Senhor. Eu não preciso desse pessoal aqui me protegendo, né? Por que Jacó abre mão aí dos soldados, abre mão aí dos guerreiros? Olha lá, o Dalvani já dando desculpa, ó, não vou permanecer, estou jantando, terça-feira estou de volta para minha cidade, obrigado pelo carinho de todos. Amém, Dalvani, ok, estamos aqui aguardando você na terça-feira, tá? Quando você chegar em casa, Deus abençoe sua vida, bom jantar aí para vocês. Voltando à pergunta, por que é que Jacó rejeitou os soldados ali, a escolta, né? A escolta aí que Esaú queria deixar para ele? Pelo menos por 2 motivos, né? Vamos ver o que é que vocês vão escrever. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou beber um pouquinho de água. Por que é que Jacó não aceitou aí a escolta, né? A escolta, porque o irmão não veio para guerrear com ele. Deixar os guerreiros ali seria para Esaú uma certificação de que Jacó chegaria até a casa, né? Até a casa do irmão, né? Teria gente dele próximo de Jacó ali, conduzindo ele na trajetória. E Jacó queria liberdade para chegar no tempo dele, sem pressão, né? E nem ter por perto ali pessoas que não eram do povo dele especificamente, né? Era um risco de uma certa maneira. E Jacó agora dependia e andava e confiava em Deus. Então, essa proteção aí, ele dependia da parte de Deus dessa proteção aí. E não de soldados que ficassem ali do irmão dele. Então, existem esses 2 motivos aí que eu creio. Um para evitar pressão, algum tipo de pressão ali. E outro porque ele descansava, ele aprendeu a descansar no Senhor, na providência de Deus, tá? E aí Esaú vai embora, volta para casa sozinho, enquanto que Jacó fica ali num local que ficou conhecido como Sucote. E ali ele construiu uma casa, fez uma fazenda e meio que estabeleceu ali uma casa naquele local.
Depois, algum tempo depois, Jacó saiu deste lugar chamado Sucote e foi para a cidade de Siquém, que é conhecida como Siquém, tá? Lá na terra de Canaã. Ele não foi em direção à casa de Esaú, que ficava em Edom. Ele deu uma virada à direita, atravessou o Jordão e foi para a terra de Siquém, cidade de Siquém. Aparentemente, Deus não tinha dado ordem para ele fazer isso. Deus tinha dado ordem para ele voltar para a terra do pai dele, né? Mas Canaã é a terra do pai dele. Então ir para Siquém estava dentro do projeto, do propósito de Deus aí nesse quesito. Ainda era Canaã, tá? E aí chegando na terra de Siquém, no verso 19, ele vai lá e compra um campo. Compra uma terra. Algo que ele possa bater no peito e falar que é dele. Por quê? Porque pela primeira vez, desde quando Jacó se conhece como gente de verdade, no verso 20, a gente vê Jacó construindo um altar de adoração a Deus. A gente viu, a última vez que ele fez algo assim, foi fazer um sacrifício para ali ratificar um pacto, né? Um pacto de aliança. Ele fez um sacrifício, nem fala que foi um sacrifício ao Senhor. Há um registro de um sacrifício por causa de um pacto ali, de aliança que ele fez. Mas é a primeira vez agora que Jacó constrói um altar, e a Bíblia menciona que ele constrói um altar a Deus, e naquele altar, naquele lugar, naquela terra que ele comprou para ser chamada dele, ele chama aquele lugar de Deus, o Deus de Israel. E Israel é ele, é o nome que Deus deu para ele depois do encontro, depois de se tornar a nova criatura, e ali ele invoca o nome do Senhor, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, né? Antigamente ele falava a respeito do Deus de Abraão, do Deus do meu pai Isaac. A gente sempre mencionava que ele nunca referia a Deus como Deus dele. Ele era uma pessoa religiosa, mas não tinha tido um encontro, não tinha tido uma experiência espiritual, não tinha nascido de novo, não era nova criatura se fosse nos dias de hoje, nessa concepção. Era apenas uma pessoa que frequentava a igreja, um amigo do evangelho, você está entendendo? Um filho de crente, mas não é crente ainda, um religioso, tá? Ele só tinha essa maquiagem aí, mas ele não tinha a experiência, a intimidade, não tinha tido o encontro real e verdadeiro. Lá no Vale do Jaboque foi quando ele teve esse encontro. E aqui, alguns tempos depois, ele constrói um altar de adoração pela primeira vez, de verdade, real, tá? Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, tá? Deus quer assim, Deus não quer na aparência, não. Deus quer de maneira profunda, íntima, real, verdadeira. E aqui a gente vê Israel, no caso Jacó, Israel, construindo o altar e chamando aquele lugar de Deus, o Deus de Israel. Louvado seja o Senhor. Primeiro altar de adoração agora de Jacó como Israel, como uma nova criatura. E aí a gente termina o capítulo 33 e vamos entrar logo em seguida no capítulo 34. Falei com vocês que os capítulos eram menores hoje, que possivelmente dava para a gente poder refletir nos dois capítulos, tá? Mas é tão bom a gente ver essa trajetória que Jacó passou, desde quando ele deixa os pais para poder procurar a esposa com quem ele vai casar, tudo que ele passa lá, tudo que ele passa no retorno de lá para cá, e a gente vê o quão perigoso é para as pessoas hoje em dia serem religiosas, no sentido de frequentarem algum tipo de igreja, mas nunca terem tido um encontro pessoal com Deus ao qual elas participam da igreja que serve este Deus. Não é porque você está dentro da igreja que automaticamente faz de você um cristão, um servo de Deus, tá?
Você já passou pelo novo nascimento? Você já teve esse encontro pessoal com Cristo, onde você se tornou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo? Isso já aconteceu na sua vida? Você consegue olhar na história da sua vida e ter ali um marco divisor da vida antes de Cristo e a vida depois de Cristo? Você consegue distinguir a transformação das trevas em luz, do preto em branco, da antiga e velha criatura em uma nova criatura? As pessoas que te conhecem a sua vida, a sua história, que viveram com você, conseguem distinguir algum momento de mudança de rumo de história na sua história, na história da sua vida? Se ninguém nunca viu mudança nenhuma e você continua a mesma pessoa desde quando nasceu até os dias de hoje, não consegue distinguir um antes e depois de Cristo, é porque você não tem depois de Cristo. Você ainda está vivendo antes, tá? E a gente vê aqui que Jacó viveu antes mais de 20 anos. Ele de uma certa forma tinha uma vida de devoção a um Deus que ele não conhecia. Era o Deus do avô dele, era o Deus do pai dele, não era Deus dele. Mas ele guardava os mandamentos, ele tentava ali fazer a vontade de Deus na medida do possível. Mas a gente via claramente que ele não tinha se rendido ao senhorio de Deus. Ele fazia muitas coisas erradas. Ele era uma pessoa convencida, mas não era uma pessoa convertida. Tá? Não é uma pessoa convertida. Isso traz uma lição para os nossos dias. Como é que está a sua vida? Você é uma pessoa convencida ou você é uma pessoa convertida? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos são aqueles que vão subir. Os escolhidos são aqueles que serão arrebatados. Jesus fala que nos fins dos tempos viriam tempos difíceis, que se não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos se perderiam, mas não irão se perder, porque os escolhidos serão levados por Deus, tá? Serão salvos. Mas em que posição você está? De chamado ou de escolhido? Então vamos aqui para o capítulo 34. Sobre isso a gente está falando lá na Jornada ao Santuário, tá? Nós estamos agora na mentoria 3, indo para a mentoria 4. Já são 2 mentorias que a gente está falando especificamente sobre a palavra de Deus, que vai ser o alicerce de toda a argumentação que a gente vai fazer nas mentorias ali, na jornada ao santuário, que nós estaremos conduzindo as pessoas ali ao santuário, a entrar dentro desse santuário. Muitas pessoas estão na jornada, mas nunca chegam ao santuário, tá? As mentorias que eu estou fazendo quinzenalmente aí, durante esse ano aí, o link está lá na bio, no Linktree ali, você acha o link. Tá aí aberto para vocês participarem, tá? A gente está na mentoria 3, indo para a mentoria 4 daqui 15 dias, 14 dias. Tá bom? Tá lá aberto para você entrar. Nós vamos trabalhar justamente isso, para cada um poder se examinar, entender, perceber se é um religioso ou se realmente é um cristão de verdade. E possa identificar isso nas outras pessoas para ensinar e conduzir outras a ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, capítulo 34. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó. Então a Diná era filha da Lia, né, que é a primeira esposa de Jacó, que casou primeiro com ele, a irmã mais velha ali de Raquel. Foi ela que gerou a única filha que Jacó tinha, mulher, né, única mulher. Diná saiu para ver as filhas da terra, as filhas da terra de Canaã, as cananeias. Então, em outra versão da Bíblia, fala que Diná saiu para visitar as mulheres da terra, quem vivia ali na terra. Então ela começou a conviver, começou a andar com quem não devia, de uma certa maneira, né? Tem aquele ditado, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Infelizmente, se você, quem com porco anda, farelo come. Não tem esses ditados? Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso não é ditado, não. Isso está na Bíblia lá em Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios. Então, a gente vê aqui que infelizmente Diná começou a se relacionar com mulheres do mundo, numa concepção dos nossos dias. É como se, em vez de sair e andar com quem é cristão,
ela começou a se relacionar e ter intimidade com quem não era cristão. E não a ponto de querer influenciar essas pessoas para Deus, mas aparentemente na ponto de estar ali, né? E participar das coisas que as mulheres da terra faziam. E o que é que aconteceu com ela por causa disso? O que é que aconteceu com ela por causa disso? Por causa dessa abertura dela querer sentar na roda dos escarnecedores. O que é que aconteceu? No verso 2 fala: e Siquém, o nome da cidade era Siquém, e Siquém era o filho do dono da cidade, né? Do governador ali da cidade, o Amor. Amor era o nome do pai, Siquém é o nome do filho, e a cidade depois recebeu o nome de Siquém por causa do filho, né? Então, e Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu Dina, ou Diná, né? E a tomou, deitou-se com ela e a humilhou. Ele literalmente estuprou Dina. O cara era filho do dono da região toda. As menininhas devem ficar tudo doida para poder ter alguma coisa com ele, né? Já que ele é o príncipe do local, né? Por que ele estuprou? Porque possivelmente Dina não consentiu com a aproximação dele, não consentiu ali com a investida dele, por causa dos valores que ela havia aprendido ali, querendo ou não, com seu pai. Por mais que a maior parte da vida dele ele não tenha tido um encontro pessoal com Cristo, ele viveu uma vida religiosa, onde ele havia mandamentos que ele respeitava, que ele havia aprendido de Abraão, havia aprendido de Isaac. Tá? Então Dina tinha aprendido com seu pai Jacó valores, e um desses aí é não ter julgo desigual, já que o pai dele buscou ali a mãe no meio de uma parentela que no início servia ao Deus e único Deus verdadeiro. Então possivelmente ela deve ter resistido, e aí ele forçou a barra e deflorou isto de maneira, né, horrorosa aí a única filha de Jacó, a única mulher que ele tinha. Você imagina um negócio desse? Meu, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Se hoje em dia isso já é pesado, hoje em dia isso ainda é pesado, imagina naquela época, tá? Imagina naquela época. E a gente vai ver o problema que isso vai gerar depois. E depois de tê-la estuprado, ele se apaixonou por ela e quis assim se casar com ela. Tudo errado, né? Em vez de pedir a mão da menina primeiro, ele vai lá e quer usufruir daquilo que não pode, e depois quer tentar consertar porque gostou do que viu, né? O conteúdo ali da intimidade, do que ele olhou, do que ele viu, da postura dela, possivelmente de uma mulher recatada e tudo mais. Ele gostou, se apaixonou, se namorou da menina e quis assim casar depois de ter estuprado ela. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente. Depois de estuprar, vem tentar galantear a menina depois de ter estuprado ela. Tudo errado, tá? Mas aqui, aquilo que é plantado geralmente é colhido, né? E ele plantou problema aí. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Ele chegou até o pai e confessou que queria casar com a Diná. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violentada, verso 5, tá? Verso 5, quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violentada, estavam os seus filhos no campo com gado, os irmãos não sabiam. Calou-se Jacó até que viessem. Ele não manifestou nada, não falou nada. Teve domínio próprio, teve controle ali e aguardou o momento certo para dizer alguma coisa. Meu Deus do céu, que domínio próprio esse homem teve, né? Que domínio próprio esse homem teve. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Lá vem o pai do menino que estuprou conversar com Jacó. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isto, entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer daquela maneira. Deveria se
conversar, pedir em casamento. A gente viu aí como é que acontecem os casamentos dentro da família aí, né? Tinha todo um ritual de conversar, de pedir permissão, de ver se a menina quer ou não, aquela coisa toda. A gente viu como é que Isaac casou com Rebeca, a gente viu como é que Jacó casou com Lia, casou com Raquel, e de repente a gente vê como é que está acontecendo ali. Tá tudo bagunçado, tá tudo errado. Tá? Esse cara não podia nem tocar, nem dinar, quanto mais estuprar, né? Ai. Pois é, isso que eu falei lá no início, né, Andréia? Você colocou aí, Deus mandou que Jacó fosse para o lugar do pai dele, no lugar, né, da terra dele. E ele acabou não indo direto, aparentemente, para onde Isaac morou ou morava, né? Ele acabou fazendo um desviozinho ali para Siquém. Lembra que eu falei que ele virou à direita, em vez de ele ir para a casa do irmão que o convidou para ir para a casa dele, ele deu um desvio, mas ele estava na terra de Canaã, então ele não estava sendo completamente desobediente, porque tudo ali era Canaã, tá? Então ele estava na terra de Canaã, ele só não estava na terra do pai dele especificamente, mas ele estava a caminho, né? Infelizmente ele foi fazer esse atalho aí, esse atalho mais longo, talvez, não sei, e acabou saindo, talvez, um pouco da direção de Deus, e acabou acontecendo toda essa situação aí. A gente pode, talvez, inferir isso aí, né? Porque, infelizmente, ele não foi direto, parou um pouquinho, desviou um pouquinho da rota, e nesse desvio da rota, problema aconteceu, tá? Então, toma cuidado. Quando Deus manda fazer alguma coisa e dá ordem de alguma coisa, você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Tá? Não vai querer fazer uma coisinha, mas peraí que eu vou dar uma pausa aqui, peraí que eu vou fazer uma coisa ali primeiro. Toma cuidado com isso, porque ao sair da direção de Deus, você sai da proteção de Deus. Quando Satanás vinha conversar com Deus no céu, e Deus falava sobre Jó, tem visto o meu servo Jó? E aí Satanás usa uma expressão, tipo falando assim, mas Jó não te adora à toa. Você cercou ele, você o cercou de bênçãos, você o cercou de proteção. Quando você vive em obediência e submissão a Deus, você está dentro de uma área de proteção, cercado por Deus. É como se Jesus fala, Israel, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-vos como uma galinha junta os seus pintinhos. Né? Como é que a galinha junta os pintinhos? Colocam todos debaixo das suas asas. O cerca ali de proteção. Mas aí Jerusalém, em vez de ser obediente e ficar debaixo das asas, queria fazer a vontade própria e sair fazendo qualquer coisa. Então assim, você vai colher as consequências daqui de sair da direção, de sair do centro da minha vontade. A coisa que eu mais oro, que eu mais peço a Deus, completamente, o tempo todo, o pessoal que está aqui no pequeno grupo aqui em casa percebe e vê. Eu falo assim, gente, eu só peço que Deus faça a vontade dele na minha vida, em que eu esteja dentro do centro da vontade de Deus, que eu não venha fazer a minha vontade em momento algum. Aí eu falo, gente, tô precisando, ore para que Deus cumpra a vontade dele na minha vida, ore para que eu não saia da vontade de Deus. É a única coisa que eu tenho medo, é de sair da vontade de Deus. É a única coisa que eu tenho medo, de sair do centro da vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus, eu sei que eu estou à mercê de algo ruim acontecer comigo. Se eu planto fora do Espírito, se eu planto na carne, eu vou colher corrupção. Mas se eu planto no Espírito, eu vou colher a vida eterna. É o que está escrito lá. E aí a gente vê talvez aqui que Jacó tenha saído um pouquinho da direção, né? Talvez. E aí algo nesse sentido aí que a gente viu aconteceu ali, e que acabou redundando em coisas graves, a gente vai ver mais à frente, tá? Então no verso 8 fala, então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos por mulher. Meu Deus, cara, imagina uma situação dessa, meu Senhor, eu tenho uma filha, Esther, eu não consigo imaginar um negócio desse. O cara vai lá, estupra a menina, manda o pai lá conversar com o sogro, ele mesmo não tem coragem de conversar, né? Não é homem para isso, não foi homem em momento nenhum foi homem, fez tudo errado, moleque, manda o pai lá fazer o que ele deveria fazer e
e pedir em casamento depois da atitude que foi. Você imagina o que Jacó estava sentindo no coração dele. Você imagina o que Jacó estava... Não, a questão é que foi um estupro. Eles nem eram namorados, não tinham intimidade nenhuma. Diná não consentiu com a situação. A Bíblia deixa claro que ela foi violada, ela foi violentada, foi estupro, não foi contra o consentimento dela. Tá? Hoje em dia os namoros que acontecem por aí, onde o cara vai lá e faz sexo com a filha dos outros e depois termina o namoro e continua a vida, isso aí pelo menos a menina queria fazer sexo com o cara. Namorou com o cara uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias e teve sexo com ela. Ela consentiu. E aí o cara chega lá e quer casar depois. Hoje é normal, hoje o pessoal namora, faz sexo, faz filho, faz tudo. Depois é que vai pedir em casamento. Tudo errado, igual está acontecendo aqui. Só que hoje em dia não tem estupro nesse sentido. Nem hoje em dia ninguém estupra ninguém, depois vai pedir. Nem hoje em dia, do jeito que tá, com a liberdade que tem sexual, nem hoje em dia você estupra uma menina e depois vai pedir ela em casamento. Não acontece isso. Imagina naquela época, tá? Mesmo como cristão é difícil ali ouvir, pensar nessa situação, né? E saber que como cristão nós deveríamos exercer misericórdia. Exercer misericórdia como cristão. Pedir a Deus capacitação. E aí a gente vê ali que o Amor, o pai de Siquém, pede ali que Jacó entregue a sua filha como esposa e que todos os meninos, todos os filhos venham a se casar com mulheres dali da terra, mulheres ali pagãs, tá? Que eles viessem assim fazer esse laço de sangue e se tornar uma só família, um só povo. É o que ele acaba falando ali. E aí Siquém pela primeira vez abre a boca e diz, né? Ache eu graça em vossos olhos e darei o que me pedirdes, e o que disserdes eu te darei. Depois de negociar ali, Siquém chegou diante de Jacó, diante dos irmãos ali, e falou assim: por favor, que eu ache graça aos olhos de vocês. É um pedido de perdão do cara. O cara chegou ali pedindo perdão, pedindo graça é um favor imerecido, ele não merecia receber esse perdão. Ache eu graça em vossos olhos e darei o que me disserdes. Tá? Ele aparentemente demonstra até um certo arrependimento ali, uma vontade de reparar o erro que ele fez. Aparentemente parece que está ali realmente arrependido de ter estuprado, de ter forçado ali a barra. Percebemos aqui no verso 11 um pedido aí de perdão de Siquém para com Jacó e para com os irmãos. No verso 12 ele fala: aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva. Aparentemente tentando realmente reparar o erro. Por mais que seja irreparável, ele estava aqui pedindo misericórdia e falando: pode cobrar de mim o que vocês quiserem, que eu estou disposto a pagar pelo meu erro. E assumir a Diná como esposa, como mulher ali e tal. Mas a gente tem que lembrar que ele era pagão, tá? Ele era pagão. Aí no verso 13 diz: então responderam os filhos de Jacó a Siquém e Amor, seu pai, enganosamente. Aí você vê que os filhos agora vão falar algo, mas eles não querem isso. Eles estão apenas enganando, estão fingindo, tá? Estão assumindo a atitude do que o pai fazia antigamente, que enganava as pessoas. O pai tinha esse costume, eles agora vão fazer isso aí. Ele pega e fala enganosamente, porquanto haviam violado a Diná. Então eles falam uma mentira, né? Tentando ali ganhar tempo, mas já com outro pensamento. Eles queriam fazer outra coisa. Eles pegam e falam: não podemos fazer isso, não podemos dar a nossa filha para vocês. Por quê? Não podemos fazer isso, dar a nossa filha a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Então, você quer casar com a minha irmã? Você tem que ser circuncidado. Então, houve aqui, entre aspas, uma aparente preocupação com julgo desigual. Eles eram circuncidados e o povo que morava ali em Siquém, ali naquela cidade, os homens daquela cidade não eram circuncidados.
tá? E aí ele fala, não, tudo bem, não, a gente pode até dar, mas vocês têm que se circuncidar primeiro. E hoje em dia como é que acontece? O menino fica enamorado da menina, e aí vai conversar com os pais, aqueles que têm coragem, né? Porque a maior parte deles não tem. Geralmente eles não conversam com o pai, eles tentam conversar com a menina. E aí o que é que eles fazem? Aqueles que têm coragem vai conversar com o pai fala, não, minha filha não namora quem não é crente. Minha filha só namora quem é crente. E aí de repente em menos de 24 horas esse menino aceita Jesus. Tá? Tira aí a bermuda, a camisetinha, os brincos da orelha, veste uma calça, coloca uma blusa, tá? Pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço e fala, não, aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. E em menos de uma semana, o pai, que uma semana atrás tinha falado com ele que não, que a filha só podia namorar crente, em menos de uma semana o pai vai lá e fala, tudo bem, agora pode namorar. Que loucura é essa, gente? Tem gente aí que aceita Jesus, vem para a igreja, fica 2, 3 anos, desvia, nunca mais volta. Você vai confiar numa conversão de 7 dias, de uma semana, de um mês, de 2 meses? Com filha minha, se acontecesse algo nesse sentido e o cara voltasse, assim, vamos ver daqui 3 anos. Vamos ver daqui 3 anos. Se daqui 3 anos você ainda estiver na igreja firme e forte, seu testemunho na cidade for um testemunho de crente, quem sabe aí a gente pode orar. Para ver aí se é da vontade de Deus. Mas você não é nem convertido, tá vindo conversar, não tinha nem estar aqui. Tem que se arrepender e aceitar Jesus de verdade. Não adianta ir na igreja aceitar por causa da minha filha, não. Porque depois que você aceitar, você ainda tem um período de uns 2 ou 3 anos aí, de caminhada aí, na igreja, servindo Cristo, dando testemunho, né? E pra gente ver os frutos. Se os frutos vêm meio da árvore, se a árvore é boa, se a árvore é ruim. Mas hoje em dia o povo não. A pessoa levantou a mão, na outra semana tá aqui, minha filha, pode namorar, pode levar, pode fazer o que você quiser fazer. Perigo, tá? Mas era mais ou menos isso que ele estava fazendo aqui, né? O problema já tinha feito, já tinha deflorado a menina, tinha perdido a virgindade. Eles queriam dar o jeitinho, mas eles não estavam pensando da maneira correta. A circuncisão aqui não era para que pudesse receber a mesma fé, tá? Eita Jesus, eu espero que Jesus volte antes de Esther ter idade para casar. Tô esperando que Jesus volte antes de Esther ter idade para casar. Mas se chegar lá, né? Se Jesus não voltar antes, o homem tem que ter pelo menos calo no joelho. O homem tem que ter pelo menos calo no joelho. E se não tiver calo no joelho, aí fica difícil, fica complicado. Vamos lá. Então, no verso 11, ou no verso 15, ele fala, nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não ouvirdes, não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e irmos. E no verso 18 fala, e suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, seu filho. As palavras de circuncisão, de assumir esse compromisso, de ser circuncidado, foram boas. As boas novas foram boas para Amor, foram boas para Siquém. Só que ninguém falou sobre guardar pacto aqui da aliança, falou? Vocês viram algo sobre isso? Nessa conversa toda aqui, só falou de circuncisão, sobre cortar algo ali, mas falou sobre ser participante do mesmo pacto, servir o mesmo Deus. Você viu citando alguma coisa disso aqui? Não citou, gente. Não adianta só chegar lá e falar assim, quem é que quer aceitar Jesus aí na sua vida? E a pessoa levanta a mão. Eu quero aceitar Jesus. Tá. Mas o aceitar Jesus vem junto com a submissão ao senhorio de Cristo. Quem é que quer se render ao Senhor Jesus? Essa deveria ser a pergunta mais bem colocada. Não é aceitar Jesus, é se render ao Senhor Jesus. Se render a Cristo. Quem é que quer se submeter ao senhorio de Cristo? Quer abrir mão da sua vida, lutar contra o pecado, abrir mão do pecado, buscar aprender da vontade de Deus, viver em conformidade com ela, fugir da aparência do mal. Quem é que quer abrir mão do mundo, abrir mão do pecado, abrir mão da sua própria vida, da sua própria vontade, se render à vontade de Deus? É essa
que deveria ser ali, né? Mas a gente sabe que a circuncisão ali estava sendo usada não para trazer a conversão daquele povo. Eles tinham outros planos para a circuncisão ali, que a gente vai ver logo em seguida, tá? Então, o circuncidar ali não era nada, só era mesmo, infelizmente, um processo ali na carne, ali, algo externo, mas não ia estar produzindo nada de devoção, nada de relacionamento com Deus. As boas novas sempre são boas de serem ouvidas, mas não estavam sendo aqui pregadas com integridade, né? Nessa ocasião. As boas novas sempre são boas. Aquilo que eles ouviram da circuncisão e tudo mais, do acordo ali, teoricamente, apontava para algo benéfico. Mas, infelizmente, não estava sendo pregado da maneira que Deus gostaria que tivesse sido pregado por eles. Eles estavam usando de algo sagrado, de um sinal que Deus colocou para representar o pacto de aliança dele com o povo. Eles estavam usando este sinal sagrado, de uma certa maneira, para poder fazer parte de um projeto macabro, de um projeto pecaminoso, de um projeto errado, infelizmente, tá? Hoje muitos líderes por aí, falsos profetas, usam da palavra de Deus da mesma maneira que eles usaram da circuncisão aqui, para enganar pessoas, ganhar coisas das pessoas e, consequentemente, essas pessoas nesse processo acabam morrendo espiritualmente, porque nunca conhecem a verdade de verdade, né? Acabam sendo enganadas pelo engano ali e ficam presas ao engano e morrem a parte afastadas da verdade, afastadas de Cristo. Infelizmente é o que ele estava fazendo. E não tardou o jovem, verso 19, o jovem fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco. Falando dos filhos de Jacó. Portanto, habitarão nesta terra, negociarão nela, e eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Então, geralmente as reuniões se faziam às portas da cidade, né, onde era julgada as coisas, se falava ali, as assembleias aconteciam nas portas da cidade, e aí chega ali o governador, o rei com o príncipe, né, aqueles que eram dono daquele espaço, daquelas terras onde aquele povo morava, e coloca ali o acordo que foi feito diante deles, para que eles pudessem assim passar pela circuncisão, tá? Eles todos seriam circuncidados para que todos tivessem o mesmo sinal e todos fossem participantes de um mesmo povo. Só que aqui havia diferença nas circuncisões, ou a circuncisão que esses homens iriam passar era a mesma circuncisão que Jacó e os filhos deles passaram? Havia diferença nessas circuncisões, ou era a mesma coisa? Me responde aí. Havia diferença na circuncisão, ou era a mesma coisa? A circuncisão de Jacó e seus filhos e dos servos de Jacó era diferente da circuncisão de Amor, Siquém, do povo dele, ou era a mesma coisa? Coloca aí para mim. Aí, ó, André já respondeu aqui. Um só povo ecumênico. A circuncisão era diferente, gente. Era diferente, porque eles iriam fazer a circuncisão para ter as mulheres, para poder casar com as mulheres, para poder ser participante de nome, de boca. Você está entendendo? Mas não de verdade, tá? Não ia ser um só povo, infelizmente, porque a circuncisão de Jacó e seus filhos apontavam para o pacto que havia com Deus. Essa circuncisão aqui era única e exclusivamente um acordo quase que comercial ali, uma abertura para casamento. Você está entendendo? Não tinha nada a ver sobre submissão e participar do pacto ali com Deus, que Deus fez com Abraão. Não tinha nada a ver com isso. Eram circuncisões com propósitos diferentes. Não eram iguais. O que estava faltando ali era a mensagem clara da submissão ao único Deus verdadeiro. Abrir mão dos deuses pagãos aos quais possivelmente eles serviam e buscar ali
viver em comunhão e adorar o único Deus verdadeiro. Eles não falaram nada sobre isso, porque a intenção deles não era evangelizar esse povo. A gente vai ver qual era a intenção deles. Está terminando já. E deram ouvidos a Amós e Siquém, verso 24, seu filho. Todos os que saíam da porta da cidade foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta de sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens da cidade. Todos os homens da cidade. Então todos os homens foram circuncidados. Eles esperaram chegar ao terceiro dia, onde havia uma infecção, né? Porque você cortava ali o prepúcio, depois costurava. Imagina que naquela época não tinha anestesia, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório. Eles tinham que passar pelo processo de cicatrização, sentindo a dor. Você está entendendo? E aí, quando eles esperaram chegar ali no terceiro dia, onde estava no pior momento da fase ali de cicatrização, onde eles sentiam mais dor, mais sensibilidade e tudo mais, só dois entraram com espada na mão, furtivamente, e mataram todos os homens da cidade. Todos os homens. Mataram também a fio Amor, o rei, e seu filho Siquém. Mataram ele também. E tomaram a Diná da casa de Siquém. Diná tinha ido para a casa de Siquém, porque o acordo tinha sido feito. Ela tinha ido para lá. Pegaram Diná e trouxeram Diná de volta para o seio da família. Ai. André. Justamente. Infelizmente poucos são os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E aí vieram os filhos de Jacó, os outros, né? Vieram aos mortos, depois que todos já estavam mortos, vieram os filhos de Jacó e saquearam a cidade. Saquearam as ovelhas, as vacas, os jumentos, o que havia na cidade e no campo, pegaram tudo. E todos os seus bens, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram preso. Das crianças e das mulheres fizeram escravos. Escravizaram as mulheres de lá e escravizaram as crianças. E saquearam tudo que havia nas casas. Verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e minha casa. Com essa atitude que vocês tiveram e fizeram, eu fiquei cheirando mal. A Bíblia fala lá no Novo Testamento, Paulo escreve, que nós somos o bom perfume de Cristo, né? O doce perfume de Cristo. Deveríamos emanar esse bom perfume de Cristo onde quer que nós formos. Deveríamos ser cartas vivas que apontam aí para o Evangelho, para quem Cristo é. E diante da atitude dos filhos, Jacó fala aqui que ele cheirava mal, um mau testemunho, tá? Nós devemos andar em espírito, amados, para não cumprir as obras da carne, que escandalizam aqueles que estão ao nosso redor. Toda vez que a gente está na carne, toda vez que a gente comete pecado, a gente emana um mau cheiro. As pessoas sentem mal ao nosso redor. Mas toda vez que a gente anda em espírito, a gente anda em concordância com a vontade de Deus, a gente emana o doce, o precioso cheiro, perfume de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Para aqueles que estão quebrantados, aqueles que estão abertos a ter o encontro com Cristo, a gente é cheiro de vida para aqueles que vivem. Mas para aqueles que infelizmente são resistentes, não serão chamados, a gente é cheiro de morte, né? Para aqueles que estão e vão morrer. Às vezes a gente chega no ambiente, a gente não faz nada, não fala nada demais, só por estar ali, por nos comportar como cristãos, por sermos cristãos,
e nos comportarmos como Cristo, buscando dar um bom testemunho, só por nossa presença no ambiente, tem pessoas que não vão com a nossa cara. São pessoas que procuram nos prejudicar, que nos odeiam de graça, debalde ali, sem motivo. E o que é que isso aponta? Aponta que aquela pessoa, infelizmente, está sentindo cheiro de morte. Porque ao olhar para nós, ela vê uma diferença, mas ela não quer ser como nós. Ela nos odeia porque somos cristãos. Tá? Já tem outras que se aproximam e querem aprender. Se aproximam e querem entender. Para essa nós temos cheiro de vida. E ela tem se aproximado porque ela é uma das escolhidas, né? Uma daquelas que vão ser salvas. Se você der um bom testemunho, a sua própria vida vai servir de peneira para aqueles que serão salvos e diante daqueles que não, possivelmente não serão, tá? E aí no verso 31 eles falam: e eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? É a pergunta que os filhos fazem para Jacó, terminando ali o capítulo 34, tá? A gente sabe que um erro não justifica o outro, tá? Jesus fala: se te forçarem a andar 1 quilômetro, ande 1 milha, ande 2 milhas. Se alguém bater uma face, ele entregue a outra face. Se querem te roubar a capa, ele entrega também a túnica. O que é que Jesus está falando? Para a gente exercer misericórdia, para a gente perdoar, para a gente evitar problema, para a gente não jogar gasolina no fogo, mas tentar ali colocar panos molhados ali para apagar o fogo. A gente tem que ser pacificador e não provocador. Você está entendendo? A atitude do cristão, do servo de Deus, não é promover, é extinguir, tá? O mal. Não retribueis o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. É a atitude do cristão. Infelizmente eles não agiram de uma maneira cristã, né? Eles nem eram cristãos naquela época, né? Mas dentro daquilo que Deus manda fazer, nos nossos dias, eles não agiram. Se for olhar lá no Antigo Testamento, a morte, a pessoa que estuprava, e se a menina tivesse gritado e tudo mais, aquele que estuprou, a gente vai ver isso lá quando estiver lá em Deuteronômio, em Êxodo talvez, Levítico, né? A gente vai ver ali que tem mandamentos de que o estuprador seja morto, tá? Então, dentro desse contexto ali, mas apenas quem tinha que ser morto era apenas o Siquém. Quem tinha que morrer era apenas o filho. E não toda a população ali pagar por causa do erro de um único homem. Tá? Daí você vê o perigo. Deixa eu ver o que a André escreveu aqui. As atitudes dos filhos de Jacó lhe entristeceu. Os filhos enganaram o povo pagão. Jacó, que havia enganado e transformado, já não vivia mais para agradar a si mesmo. Justamente, aqui a gente já vê uma postura diferente de Jacó, né? Ele mais maduro, pensando de uma maneira diferente, mas já se passaram anos, né? Ele aprendeu com tudo que ele viveu. Ela vivia com as cananeias. Talvez foi confundida com uma. Não tem como receber tratamento honroso em lugares de desonra. É isso que eu falei. Infelizmente ela tinha comunhão, sentava na roda dos escarnecedores. Possivelmente o príncipe viu ela realmente como alguma mulher dali, do local, que fazia parte da terra, que tinha os mesmos costumes das demais que estavam ali, e aí acabou investindo. Se ela tivesse em casa, ou se ela tivesse andando com outras pessoas ali, que fossem devotos do único Deus verdadeiro, possivelmente ela estaria em outro contexto, em outra situação. Esse príncipe não teria tido oportunidade de se aproximar dela dessa forma que se aproximou, né? Infelizmente, isso traz uma lição pra gente. O cuidado que nós temos que ter, os lugares que nós temos que frequentar. A gente tem que conviver, sim, temos que ter vida social, sim, temos, mas de maneira a influenciar e ser diferença quando a gente chegar nesses ambientes, tá? As pessoas têm que ver uma diferença entre nós e os demais que estão ali. Hoje em dia os crentes erram muito em se separar muito, a ponto de não ter mais nenhum contato com aquelas pessoas que estão no mundo. E como é que você vai evangelizar se você não tem nenhum relacionamento com ela? Jesus se relacionava com os pecadores, ele comia com eles, ele ia para a casa deles, entendeu? Então assim, ele os conhecia.
E por causa disso, às vezes os fariseus o condenavam a Jesus. Ele come e bebe com pecadores. Mas ele veio para os doentes, né? Os doentes precisam de médico. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí, um equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio, tá? A gente não pode ser sal no saleiro, que é o que tem acontecido muito, e muito facilmente a gente faz isso. De só estar com crentes, só ficar com crentes, só se relacionar com crentes, ir para a igreja onde tem crente, e aí na hora que você precisa evangelizar, você não conhece ninguém, você não tem intimidade com ninguém para você trazer para Cristo, porque você passa a sua vida toda ao redor de crentes. Tá? A gente tem que ter algum tipo de trabalho social, lazer, né? Alguma coisa para a gente ter interação com aqueles que não são crentes, porque eles precisam ter um encontro com Cristo. A gente já teve, mas muitas pessoas não tiveram ainda. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter um equilíbrio. Não é fácil, mas a gente não pode ficar longe, completamente isolado, e não ter, tem que ter contato sim com os crentes, com equilíbrio e um contato que promova edificação, tá? Que faça uma influência, que você influencie assim a pessoa que você está tendo contato, e não você ser influenciado, mas você influenciar, tá? Ok? Amém? Gente, hoje eu nem vi, gente. Passou 13 minutos. Mas eu tinha que terminar, tava terminando. Passou 13 minutos do horário. 10 minutos. Passou 10 minutos do horário. Foi sem querer, querendo. Eu não estava prestando atenção. Tá? Mas agora nós vamos... Para vocês que chegaram depois e não viram, né? Vocês devem ter percebido aí que eu coloquei um Pix, Arauto de Deus, mais Mercado Pago, @gmail.com. Ontem uma irmã me questionou se eu tinha um Pix para poder abençoar o meu ministério, né? Agora que a igreja nos separou, eu vou passar por um concílio, a gente vai para uma cidade nova, onde a gente vai construir uma igreja do zero, só tem um terreno lá, a gente vai construir lá a igreja do zero. Então, no início de ministério, você sabe como é que é as coisas, é estreito. E aí a irmã perguntou se eu tinha algum Pix voltado para o ministério, eu falei que não tinha, que eu não tinha feito, né? E ela falou assim, você tem que fazer, e aí eu fiz. E a partir de hoje eu vou deixar sempre aí para aquele que quiser abençoar o ministério, tá? A gente vai ainda mudar para uma casa que a gente está vendo. Lá eu vou precisar construir um escritório, porque lá só tem 2 quartos, um quarto da minha esposa e um quarto da minha filha. E eu vou precisar construir um escritóriozinho lá no fundo. Construir. Dá para fazer com gesso, né? E aí lá, quando chegar naquele momento, eu vou pedir socorro para vocês aí, tá? Que para quem quiser ajudar. Porque eu tenho que ter um lugar separado, né? Para poder a gente fazer as lives, eu continuar fazendo essas leituras, esses devocionais e tudo mais. Lá não tem um ambiente separado, eu vou ter que construir lá no fundo. Então lá mais para frente, lá para abril ainda vai demorar, eu vou pedir um socorro aqui para vocês. Para aqueles que quiserem abençoar o ministério, quiserem participar, ajudar a gente aí, para que a gente possa, né, ter uma qualidade e poder aí ter um lugarzinho separado pra gente orar, estudar e tudo mais, né? Porque senão eu vou ter que fazer lá na sala de casa. Botar a Esté dentro do quarto e ficar na sala. E eu vou fazer a live lá dentro da sala. Que não é a mesma coisa, né? A gente sabe que ainda mais que a gente tem que preparar a mensagem, meditar, refletir, é bom a gente ter um lugar no nosso cantinho mesmo para poder fazer isso. Mas vamos esperar. 2, 3 meses ainda, falta muito tempo para poder passar. Mas vocês vão ver esse Pix aí a partir de hoje. É para aquele que sentir de Deus, que nos abençoar, você pode usar o Pix. Você pode nos abençoar também através, comprando o e-book que está lá no link da bio, ou entrando na jornada ao santuário, que são as mentorias quinzenais que a gente vai fazer no decorrer desse ano, ou comprando na Amazon através do nosso link que está lá no link da bio, tá? São formas diferentes que você tem aí como nos abençoar sem ser pegar alguma quantidade de dinheiro e enviar diretamente para mim. Você pode comprar meu e-book, pode comprar o produto na Amazon, você pode entrar na jornada ao santuário. Então, assim, tem várias formas diferentes de você poder abençoar aí o ministério, tá? Eu gostaria que todo mundo entrasse na jornada ao santuário para participar das mentorias, sabe? Eu tenho prazer em querer servir e fazer o melhor para vocês ali, como eu estou fazendo aí. A gente está na mentoria 4, se não me engano já, tá? A gente está indo para a mentoria 4 e vai demorar. Eu acho que vai levar aí até setembro, outubro aí para a gente terminar essa jornada. Porque o módulo 1, que era para ter uma aula, já está indo para
terceira. O módulo 1, que era para ter uma aula, já está indo para a terceira aula do módulo 1. Então, existem outros módulos. Então, a quantidade de aulas só Deus sabe, porque à medida que está passando, Deus vai colocando no coração, eu vou fazendo as aulas e a gente vai caminhando. Geralmente tem 1 hora cada aula. 1 hora cada aula. Eu estou tentando deixar mais conciso um pouco para não sobrecarregar, para que a gente venha aprender a palavra aos pouquinhos e que não haja dúvida. Serve para uma pessoa que não conhece Deus, quer conhecer a Deus, mas não conhece, não entende nada de Bíblia, de nada. A jornada ao santuário, eu estou começando do básico e caminhando com a pessoa na jornada até ela chegar ao santuário. Para que ela possa entender o porquê das coisas, tá? Tudo fundamentado na Bíblia, ok? Mas tudo bem. O link está lá para você conhecer e entender melhor. A mentoria número 1 está aberta, está de graça para você assistir. Basta entrar lá no destaque debaixo da bio ou ir direto lá para a jornada que você vai ter acesso à mentoria 1 que está liberado, tá de graça aí, tá? Ou me procura no direct que eu posso te dar o link aí da mentoria 1 que está aberta, tá lá no YouTube, no meu YouTube. Você pode entrar lá, você vai na mentoria, jornada ao santuário, mentoria 1, ela está aberta para qualquer um assistir, para você saber como é que é a mentoria, para ver se você gosta da forma, da didática que eu levo, ok? Gente, eu vou orar agora, tá? Tô aqui, caiu um segundo. Vou orar agora para a gente terminar. Deus abençoe, quero participar, mas tive imprevisto em janeiro. Amém, Patrícia. Tranquilo, descansa, Senhor. Quando Deus permitir, vai demorar de acabar, viu? Preocupa não, que vai dar tempo para você entrar sim, tá? Vamos orar para terminar essa live. Obrigado pela presença de todo mundo. Vamos ler a Bíblia, tá? Capítulos 35 e 36 para amanhã às 9h30, tá? Leiam e meditem nos capítulos 35 e 36 para a live de amanhã, ok? Vamos orar. Pai amado, vemos humildemente nesse momento, Deus, lhe agradecer por esta rica oportunidade, por mais este momento, Senhor, de sola escritura. Obrigado por esse desejo que você colocou em nossos corações de estarmos aqui compartilhando, estudando, lendo a Tua Palavra, Senhor. Continue assim, trabalhando em nossos corações, nos dando assim esse desejo, essa fome, para que possamos separar tempo no dia, Senhor, para lermos, para meditarmos, para refletirmos, para que venhamos trazer de dentro dessa leitura, dessa reflexão, aplicações em nossas vidas, para que possamos colocar em prática, para darmos lugar para uma transformação, para a regeneração, para que possamos realmente ser nova criatura, possamos dar um bom testemunho, possamos estar preparados e capacitados a falar melhor a respeito das boas novas do Evangelho para aqueles que necessitam entender, compreender, se arrepender, se render ao senhorio de Cristo. Vá se nos capacitando, Deus. Nada podemos fazer sem que o Senhor venha e faça em nós, por nós, através de nós. Então nos capacite a cada dia a ter essa sede, essa fome, essa vontade, esse desejo, o ânimo, a graça, a força necessária para que possamos abrir mão do eu, do mundo, do pecado, do desânimo, da preguiça e possamos separar tempo de qualidade para buscar a Tua face, para que possamos crescer cada vez mais. Obrigado por cada um que estiverem presentes. Quero que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um individualmente, trazendo à existência a sua vontade. Eles têm desejos, eles têm projetos, têm propósitos, têm pedidos que estão no coração, pedidos de oração, que o Senhor sabe de cada um deles, Deus. O Senhor sabe das necessidades, o que eles passam, o que eles vivem, o que eles fazem. O Senhor sabe qual é o projeto que você tem na vida de cada um deles. Então, que o Senhor venha responder os seus anseios, os seus desejos, os seus pedidos de oração, de maneira que teu santo nome venha ser glorificado e eles venham se render total e completamente ao teu senhorio, que eles venham se tornar instrumentos de justiça em tuas mãos. Abençoe teus servos, capacita-os a cada dia, dá um testemunho cada vez melhor de ti. Se assim, Senhor, conosco nesse novo dia de amanhã que vai ser entrado, nos dê uma boa noite de sono, de descanso, e no dia de amanhã que o Senhor venha nos abençoar, venha nos conduzir, venha nos capacitar, dar um bom testemunho, venha nos usar, Deus. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa live, obrigado pela vida de cada um dos que estão aí presentes. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Ô, gente, eu não coloquei, eu quase mudei aquela hora e acabei não colocando, eu não coloquei, vou colocar agora. Vou colocar agora, momento de oração. Ah, Senhor, eu esqueço, gente, eu esqueço. É porque eu ia colocar momento de oração, aí eu vi o Pix, aí eu fui falar do Pix, aí comecei falando um bocado de coisa, e aí esqueci de trocar o slide pro momento de oração. É sempre assim, eu sempre esqueço.
Eu sempre esqueço. Um grande abraço para vocês, viu? Obrigado pela presença. Nos vemos aqui amanhã às 9h30. Lê Gênesis 35 e 36. Bacana? Gênesis 35 e 36. A paz, Senhor. Tenha uma boa noite. Nos vemos amanhã. Fui!